Mais uma edição do Rumo Certo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco, como sempre digo. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto para lá de interessante também, como tantos outros que a gente tem falado aqui. Mas temos dito muito aqui no canal Empreender e aqui no Rumo Certo especificamente, sobre mudança de comportamento do consumidor, né? Do quanto as empresas devem ficar atentas a este movimento. Pois hoje a gente vai falar sobre esse tema, mas sobre um outro viés, do quanto também as empresas podem estimular a mudança de comportamento através dos negócios ou através do empreendedorismo. Vamos continuar nessa conversa muito boa, e está comigo quem entende disso, pela experiência, pelo conhecimento, Rodrigo Brunetti, cofundador da Manual, que é uma empresa inglesa, uma plataforma focada na saúde e beleza masculina, né, Rodrigo? Isso, obrigado pelo convite, Sebastião. É muito legal estar aqui participando do programa. Isso, a gente tem uma plataforma hoje digital que a gente acabou construindo aí no começo de 2021, foi onde foi o lançamento aqui no Brasil. A Manual é uma empresa da Inglaterra e a gente acabou aí construindo essa nova experiência de consumo e de acesso à saúde. Ótimo. Obrigado a você pela disponibilidade aí do seu tempo, de compartilhar conhecimento com a gente aqui. Rodrigo, é muito bom ter você aqui com a gente. Você fala de São Paulo para a gente e eu queria, antes de entrarmos no assunto proposto aqui na abertura, que você me falasse um pouquinho da sua trajetória e um pouco mais ainda do trabalho da Manual aqui no Brasil. Tá bom, legal, Sebastião. Eu vim do mercado de administração, a Manual é a quarta empresa que eu ajudo a fundar desde o começo. Sempre fui bem focado aí no mercado de tecnologia, startups, trabalhei em fundos de investimento e, enfim, minha família veio da área de saúde, meus pais são médicos, então eu acabei aprofundando aí no que eu conseguiria construir na área de saúde, construir uma proposta de valor legal para esse mercado. E foi quando eu me deparei com essa tese, que é uma tese muito bacana, que consegue construir muito valor, gerar acesso à saúde, ajudar milhares de pessoas, milhões de pessoas em alguns lugares do mundo, que é a tese de tratamento de uso contínuo por meio do fluxo digital. E, enfim, o que a gente acabou construindo aí no começo de 2020, a empresa cresceu e a gente acabou vendendo e se tornou sócio aí da Manual na Inglaterra, que era uma empresa pequena na época também, era uma empresa seed, e juntos a gente acabou construindo essa que é uma das grandes empresas aí de saúde que está vindo a aparecer aí no mercado. E aí, como é que é o trabalho da Manual aqui? Como é que funciona essa plataforma? A gente tem uma plataforma que se baseia em 3 pilares principais. É o pilar do diagnóstico, onde a gente tem médicos parceiros que ajudam a gente a fazer toda a anamnese e diagnóstico dos pacientes. E aí a gente tem um segundo pilar que é dos tratamentos, que é onde tem farmácias de manipulação e farmácias parceiras que fazem e garantem qualidade dos produtos, caso o paciente queira produzir e consumir esses produtos com os parceiros. E aí tem o terceiro pilar, que é de acompanhamento médico, que é também muito comportamental, que é onde você estava falando no começo da entrevista aqui, que é onde a gente consegue ajudar o paciente a ter o melhor resultado possível com base naquilo que foi diagnosticado e no tratamento que ele está sendo acompanhado. Então, com base nesses 3 pilares, a gente consegue atuar em diversas frentes de saúde. Então a gente começou assim no mercado masculino, a gente começou focados em queda capilar e disfunções sexuais, mas logo a gente também já ampliou, hoje a gente está tratando obesidade, por exemplo, que também tem um público feminino, a gente trata sono e a gente vai continuar ampliando para outras condições de saúde. Então é um modelo de negócio que consegue escalar para outros problemas de saúde que não os que a gente já trabalha hoje. E, enfim, ajudando milhares de pessoas aí ao longo do caminho. Sim, e aí a Manual, então, ela dispõe lá das empresas que oferecem esses serviços nessa linha dos pilares, e aí os clientes podem buscar lá. É um link que vocês fazem entre os dois, entre o cliente e a empresa, é mais ou menos isso? Exatamente, a gente está num centro ali, sendo uma grande empresa de gerenciamento e intermediação, onde a gente conecta pontas, criando uma experiência muito rápida, lisa, fácil, super didática para o paciente conseguir ter acesso à saúde de uma forma muito mais facilitada do que existia no mercado anterior. Então, você pensar no mercado tradicional, onde a pessoa
ela tinha um problema de saúde, muitas vezes ela nem sabia que era um problema de saúde, aí ela enfrentava tabus, negações, tempo de espera, falta de informação para entender quem que era o especialista que poderia ajudar ela. Tudo isso a gente está solucionando até chegar no especialista que que indica tratamentos ou que não indica. A gente também ajuda a chegar nessas conclusões dentro da plataforma e aí indicar as farmácias parceiras que garantem qualidade, garantem padrão e com isso que a gente depois também faz acompanhamento e nesse todo esse fluxo a gente garante que a pessoa consiga chegar na melhor solução possível e no melhor resultado positivo para o tratamento dela. Maravilha. E qual é o porte das empresas que trabalham com vocês? Eu digo de vários segmentos aí dentro da saúde, mas são empresas grandes corporações, médias, pequenas também. Como é que funciona? A gente acabou se associando a pequenas empresas que ajudam esses pacientes. Mas o nosso negócio hoje, como ele é 100% focado em B2C, se a gente garantir e ajudar esses pequenos parceiros a crescerem, eles vão ter toda a base aqui para conseguir ajudar os pacientes do B2C que a gente acaba trazendo para dentro. Então, a gente hoje a gente não tem clientes negócios, né? A gente não é uma empresa B2B, a gente é uma empresa B2C que acabou se rodeando de alguns parceiros para ajudar esses clientes. Rodrigo, qual é o cenário que a gente tem hoje, falando de oportunidades aí para esse mercado, trazendo para o mercado da saúde, talvez até com um gancho mais na saúde e beleza masculinas, que é aí um mercado talvez relativamente novo, né? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Perfeito, Sebastião. A gente tem um cenário hoje muito promissor, então quando a gente fala, por exemplo, em tamanho de mercado, a gente está falando de mercados aí tem 30, 40 milhões de pessoas que enfrentam alguns problemas de saúde específicos, por exemplo, queda capilar é um deles. Então, o tamanho de mercado aqui no Brasil é super atrativo. Quando a gente fala como esse mercado está sendo solucionado, ainda é um mercado que precisa de mais atenção e que tem necessidade de ter mais profissionalismo, mais gente olhando de uma forma de qualidade para ele. Identificando que muitos dessas pessoas que enfrentam esse problema estão enfrentando ele por uma condição de saúde e não por muitas vezes condições que não são tratadas por medicamento. Então, ainda tem muita gente achando, por exemplo, que às vezes com um cosmético simples você consegue solucionar um problema de saúde e não é uma coisa que acontece. Então, a gente está falando de um mercado bem promissor, onde ao mesmo tempo que você tem essas características, você também tem a característica, por exemplo, de ter especialistas que são muito concentrados em grandes cidades ou estados no país, onde a capilaridade de acesso à saúde é difícil. Então, você vai falar de cidades muito afastadas, é muito difícil a pessoa ter um acesso, por exemplo, a um tricologista que é um especialista em queda capilar, ou um endócrino de qualidade, que às vezes não é presente na cidade. Então, a gente como plataforma consegue construir um acesso à saúde por meio de um acesso digital, onde a pessoa em qualquer lugar do Brasil consegue ter acesso a um médico especialista. Então, é mais ou menos esse cenário que a gente tem hoje. Não, e bastante curioso, né? Se a gente tem todo esse potencial e a gente tem ao mesmo tempo profissionais capacitados no país, né? No Brasil. Mas então é uma falta de estratégias, talvez, de visão, Rodrigo, empresarial? Como é que você vê? Do porquê não se desenvolveu, eu acho que existe uma complexidade de regulamentação que existia no mercado e eu acho que existe uma oportunidade que aconteceu. Então, no momento que o Covid foi decretado como pandemia aqui no Brasil, isso foi no março de 2020, foi decretado também uma portaria de telemedicina. E aí foi a primeira vez que telemedicina foi realmente regulamentada e liberada no país. Então a gente está falando aí de uma oportunidade mesmo de tecnologia de ser implementada no país e é por isso que isso está acontecendo nesse momento. Então não é necessariamente uma falta de visão, mas é uma nova realidade do país. Ótimo, vai, beleza. Não, Rodrigo, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os benefícios da tecnologia aí nesse cenário também.
e até de estratégia das empresas, né? Voltando àquilo que falamos no início, de que hoje temos dito muito que as empresas precisam estar preparadas para as mudanças de comportamento do consumidor, mas o caminho quase que inverso, sob uma outra perspectiva, também é interessante, né? De que as empresas podem estimular mudanças e que viram negócios também, né? Mas convido você para a gente fazer um intervalo rapidinho e aí na sequência seguir nessa conversa. Tá certo, Rodrigo? Combinado, até logo. Muito bem, combinado com você de casa, você aí da sua empresa também. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco. Vamos seguir na nossa conversa. Estamos falando hoje sobre oportunidades no mercado a partir de mudanças de comportamento do consumidor. Sem perder tempo, continuamos nossa conversa. Lá de São Paulo, nós aqui de Brasília e o Rodrigo Brunetti, cofundador da Manual, uma empresa inglesa, uma plataforma que trabalha especificamente aí voltada para a saúde masculina, saúde e beleza também, né, Rodrigo? Exato. Continuando na nossa conversa, falando aí de desafios, de potenciais e oportunidades, né? Me diga como você vê hoje que as empresas devessem talvez tratar de estratégias. E eu volto àquele assunto que começamos lá, dizendo que hoje há um movimento grande de mudança de comportamento do consumidor e que as empresas precisam estar preparadas para isso. Mas, por outro lado, há também um cenário enorme de oportunidades em que as empresas poderiam causar, talvez, uma mudança de comportamento e que isso gere negócios. E a gente tem como exemplo muito claro, muito evidente disso, talvez, essa preocupação ou não preocupação masculina, né? Com cuidados de saúde, né? Com beleza até, que é um movimento que, infelizmente, tem mudado bastante nos últimos anos. E aí está uma oportunidade de negócio, Rodrigo, a partir daí, de estimular cada vez mais negócios voltados para essa linha, como você vê? Sim, com certeza. A gente tem, hoje, a gente falando de oportunidade, né? A gente tem a grande oportunidade de ter o digital muito forte. E o digital, ele acaba ajudando a quebrar barreiras, Sebastião. Então, quando a gente olha para o mercado de saúde masculina, por exemplo, ele é um mercado cheio de estigmas, tabus. Existem diversas estatísticas que provam que o homem cuida menos da saúde, desprioriza a saúde frente, por exemplo, à saúde feminina. Então, quando a gente, por meio de uma plataforma digital, consegue acessar o paciente, os potenciais pacientes aí, por meio de um marketing, por exemplo, você consegue ir lá e bater na porta dele, lá do aplicativo dele que ele está usando e comunicar para ele que existe alguém que possa ajudar ele. Você traz essa pessoa para dentro do fluxo, você mostra para ele, você enche ele de informações e prova que ele precisa cuidar da saúde dele, que é uma coisa séria que está passando e que aquilo vai ajudar ele de alguma forma a ter mais bem-estar. Então, quando a gente fala de barreiras e oportunidades aí que tem acontecido, a gente, por meio do digital, e isso não só a Manual, mas diversas empresas conseguem quebrar esses tabus e essas negações que existem no mercado, principalmente no mercado masculino. Pois é, Rodrigo, mas aí é um desafio grande de mudança de cultural até, né? Do cenário cultural, né? A gente vem de uma cultura muito machista, né? É preciso um trabalho nesse sentido também, Rodrigo, aí mais de quebrar esse tabu cultural e de alguma maneira, você falou usando a tecnologia, mas isso é direto, assim como as empresas podem entrar nesse mercado, investir nesse mercado, frente a essa barreira que você falou, e claro, com a ajuda da tecnologia, mas tem que trazer para esse movimento outras parcerias, talvez. Como esse movimento se dá exatamente para que essa mudança cultural aconteça? Sim, ele é um movimento que vem acontecendo, né, Sebastião? Independente assim da Manual, a gente tem participado bastante disso. Mas ele pode ser considerado como um fator crônico na sociedade, que desde que a pessoa nasce e ela é criada numa cultura onde o machismo era impregnado ali e era incentivado. Então, de certa forma, eu acho que toda essa
essa nova onda de pensamentos que são mais direcionados para um equilíbrio, que é super justo, ele vem acontecendo, e a Manual é só mais das empresas que estão ajudando esse movimento a acontecer, que é super importante. O machismo, ele acaba, de certa forma, fazendo com que o homem, muitas vezes, que ele não procure também se cuidar, porque ele acha que ele é um ser, às vezes, mais forte, que ele não pode ter fragilidades e que o homem não chora, e tem toda aquela história que a gente conhece bem. Enfim, quando a gente trata de saúde, a gente está falando de uma condição que a pessoa precisa tratar no D0, porque caso contrário ela pode ter agravamentos com o tempo. Então, a gente como empresa consegue chegar ali rápido no homem e alertar ele do que está acontecendo e ajudar ele a realmente ter uma condição de se cuidar de uma forma diferente, talvez, do que ele tinha antes, que acaba baixando um pouco da barreira, dessa barreira de negação que ele tinha. Então, sim, eu acho que a gente é parte de um movimento, tá? E a gente está ali junto, ajudando a construir esse movimento com outras empresas e as pessoas mesmo, a consciência geral da sociedade. Ótimo, ótimo. E falando então de resultados na prática aí, para essa capilaridade tão necessária e tão possível já, né? Como então empresas de pequeno porte, pequenas e do interior, digamos, saindo dos grandes centros, podem participar deste movimento aí? Que modelos são mais comuns? Talvez modelos de franquias também nesse negócio? Como é que funciona isso? Imaginando um empreendedor lá de uma cidade pequena ou menor no interior de um estado aí, como participa deste movimento? Sim, o digital ele é crucial, né, Sebastião? Então, quando a gente está falando de uma construção de empresa, eu vou até te contar aqui, por exemplo, da Manual. A Manual ela foi construída por mim e por mais um time que a gente estava montando juntos aqui no Brasil, mas eram pessoas que cada uma delas estava espalhada pelo Brasil. O que unia a gente era o mesmo propósito, a mesma missão, e a gente tinha o ponto central, que era o site, né? Que era a nossa marca, era aquilo que a gente estava construindo. Então, o digital ele era muito importante para as pessoas trabalhando em volta dele construírem. Naquele momento, quando a gente construiu o site, eu acredito que menos do que metade da equipe estava localizada no mesmo lugar. Então, o importante aqui, quando eu olho para esse movimento e para alguma coisa que está sendo construída com visão de atingir milhões de pessoas, que é o que a gente está fazendo, de conseguir ajudar milhares, milhões de pessoas no Brasil, tentar construir uma plataforma que tenha acesso digital para conseguir atingir essas pessoas. Então, quando eu olharia para modelos de negócio, eu olharia com esse viés, como fazer essa construção digital. E é uma tendência isso, Rodrigo? Você vê para o futuro? Como é que você vê o futuro, por exemplo, da Manual? Sim, eu acho que tem... eu vou até contar um pouco melhor para você entender como que isso pode ser visto, né? A Manual ela é uma empresa que está inserida, de certa forma, nesse mercado de saúde, que é uma empresa que tem, em sua maioria, o viés digital, mas a Manual atuando, por exemplo, em disfunção sexual. A gente atende um certo número, um percentual do mercado que existe, porque tem um percentual que por meio digital a gente não consegue ajudar. A Manual não consegue ter um diagnóstico, os médicos parceiros da Manual não conseguem emitir um diagnóstico preciso necessariamente em 100% dos casos. E aí, para esses casos que a gente não consegue ser preciso, que são vários, os médicos eles acabam indicando que a pessoa vá acessar o mercado físico, tradicional, ir para uma clínica mesmo, conversar com... Então, eu acho que quando a gente conta do movimento, quando a gente conta de oportunidades, a oportunidade é grande no digital, mas ela também é grande no físico, porque nenhuma solução ela é responsável por 100% do mercado. Então, a gente só faz parte também de um pedaço desse mercado todo que está acontecendo. Mas o foco de vocês e continua sendo no digital para o futuro? Continua. A gente quer continuar construindo essa plataforma e hoje, por exemplo, hoje a gente tem 100 mil clientes ativos aqui na Manual. A ideia é chegar em milhões de pessoas, a gente está só no começo e a gente sabe que o mercado é tão grande para conseguir chegar nesse tamanho de pessoas que a gente possa ajudar. Então a gente continua focado no digital para isso, para conseguir ter essa capilaridade e ajudar o maior número de pessoas possíveis.
Maravilha. Me conta um pouquinho, Rodrigo. Bom, você não seguiu a profissão exatamente do pai e da mãe, não foi? Na medicina, sim, exatamente. Não foi para a academia, ele é para a área da saúde, mas está dentro, né? De qualquer forma, está no mercado aí. Mas você avaliando desde que você resolveu se tornar o cofundador da Manual, pela oportunidade que foi de negócio para você, enquanto empreendedor mesmo, qual tem sido a sua máxima para que esse negócio ganhe perenidade e também ajude aí na capilaridade de um segmento? Mas eu digo, o que você considera que foi de talvez mais desafiante desde o começo e qual foi o seu grande acerto enquanto empresário? Tá, eu acho que o difícil é você conseguir criar uma tese que ela se encaixe e ela tenha uma proposta de valor clara para o mercado e o mercado aceite essa proposta. Então, deixa eu tentar resumir. Existem várias ideias boas no mercado. Existem muitos empreendedores bons com ideias boas, mas não necessariamente o mercado está pronto para eles naquele momento ou elas encaixam de certa forma naquele ambiente que eles estão entrando. Então, eu acho que o grande desafio que a gente teve desde o começo da Manual foi como fazer uma proposta de valor onde a gente sabe que dá para encaixar, onde a gente sabe que existem os problemas, como a gente fazer as soluções serem vistas pelo público e serem adotadas, com que o público permita que a gente participe desse mercado e ele aceite a gente. Então, isso foi um desafio. No começo, quando você constrói uma plataforma, você precisa criar um laço de confiança com o cliente. Ele não conhece a marca Manual, ele não conhece as marcas novas que estão saindo no mercado. Então, você também tem um desafio de provar que você não é uma fraude, de provar que você veio com uma proposta super genuína e de que você vai ajudar eles, que a gente está falando de uma plataforma com muita qualidade, com muito profissionalismo em volta. Então, todos esses foram desafios que a gente enfrentou no começo e que a partir de um certo momento a gente conseguiu furar essa nuvem aí e a partir do momento que a gente fura a nuvem a gente está mais estabelecido no mercado. Então, a gente se estabeleceu em algumas categorias de saúde e a gente pretende expandir nessas categorias para outras condições de saúde para ajudar outras pessoas. Então, eu não sei se... acho que talvez eu tenha respondido aí, mas... Sim, sim. Não, e esse planejamento, imagino essa visão também, tenha sido necessária para a captação de investimentos, né? Para além de conquistar o mercado, precisa que você esteja com aporte de investimentos interessante ou busque investimentos, né? O planejamento, para além de conhecer o mercado, tem esse outro foco também, essa outra preocupação também, né, Rodrigo? Total. Uma plataforma como a nossa, ela demanda muito investimento, porque a gente está falando de uma plataforma que trabalha com retenção, então a gente teoricamente gasta para trazer o cliente no D0, depois esse cliente vai trazer o benefício econômico de lucro ou qualquer coisa que possa ser vista no futuro, porque é uma retenção, ele vai por assinatura e tal. Então, o investimento ele vem no D0. E para a gente construir uma plataforma desse tamanho, com essas proporções, a gente teve que captar uma rodada, por exemplo, uma rodada de Series A que a gente captou em 2021 de 150 milhões de reais. Que é um dinheiro que permite com que a gente invista no negócio e faça esse negócio sair e prosperar e crescer em volume para depois ele atingir um nível onde ele se estabelece e ele continua crescendo de forma perpétua, né? Então, sim, investimento é super importante, a gente não teria conseguido chegar no nível que a gente está sem os investidores corretos. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, mas também investidores que estão bem alinhados aí com a nossa tese, com o nosso propósito. Não, maravilha, né? Não dá para tentar, né? Ficar tentando, é preciso ter um planejamento bem feito, algo muito bem construído, né? E aí de uma grande empresa como a sua, serve de referência para muitas outras, né? Porque se começa pequeno mesmo, mas é a partir dessa referência, né? De entendimento do mercado, da proposta e da busca por investimento da forma mais viável, né? Mais correta também. Rodrigo, um exemplo, sua história aqui pra gente. Muito obrigado por ter participado aqui do Rumo Certo, contado pra gente da sua história e por ter trazido também tanto conhecimento e informação aí que serve para o mercado e tenho certeza vai instigar outros empreendedores também. Obrigado, viu? Espero que eu tenha ajudado aí. Obrigado a você, Sebastião. Foi um prazer estar aqui. Todo nosso. Muito bem. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.